Bem-vindo ao nosso canal A Bíblia Ensina. Hoje traremos para vocês uma reflexão poderosa com o título O Deus que transforma em poder. A Bíblia ensina que Deus não é apenas um Deus distante. Ele é um Deus vivo, poderoso e especialista em transformar vidas. Talvez você tenha olhado para a sua própria vida e pensado: eu não consigo mudar, minha situação não tem mais solução, meu passado me condena. Mas a palavra do Senhor mostra algo extraordinário. Deus tem poder de transformar qualquer história. Na Bíblia, vemos pessoas comuns, cheias de falhas, medos e fraquezas. Mas, quando Deus entrou na história delas, tudo mudou. Um exemplo poderoso é o de Pedro, o apóstolo. Pedro era impulsivo. Ele era uma pessoa impulsiva, falha e chegou a negar Jesus Cristo 3 vezes. Humanamente, ou seja, como um ser humano falando, parecia o fim de sua história espiritual. Mas Deus não terminou a obra ali. Depois da ressurreição de Cristo e da descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, Pedro se levantou com ousadia e começou a pregar. Aquele homem que antes teve medo de falar de Jesus, agora anunciava o Evangelho diante de multidões. Isto é o que Deus faz. Ele transforma fraqueza em poder. A Bíblia também nos ensina apresentando a história de Paulo de Tarso. Antes de conhecer Cristo, lembre-se, Paulo perseguia os cristãos. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, mas estava lutando contra a própria verdade, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Aquele encontro com Jesus mudou tudo na vida de Paulo. O homem perseguidor se tornou pregador. O homem que combatia a fé passou a anunciar o evangelho ao mundo. Essa é a marca do poder de Deus, ou seja, Deus nos marca através da transformação verdadeira. Deus não apenas melhora uma pessoa, ele cria algo novo dentro dela. Deixa aí nos comentários se você já teve esta experiência de transformação com Deus. Deus não apenas melhora uma pessoa, mas ela cria algo novo dentro dela. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que isso significa? O que isso quer dizer? Deixe no comentário se você está gostando deste conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. E vamos continuar com esse tema poderoso. Talvez você esteja lutando com medo, talvez esteja enfrentando ansiedade, dúvidas ou feridas do passado. Mas a palavra de Deus mostra que o poder de Deus age justamente onde o ser humano se sente mais fraco. Em 2 Coríntios está escrito: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que Deus não precisa da sua perfeição, ele apenas precisa da sua entrega. E que você entregando a ele, ele pode transformar e te aperfeiçoar
como Ele deseja. E quando alguém decide confiar em Deus, algo começa a mudar por dentro. Diga nos comentários, você já sentiu que está se transformando a partir do momento que entregou sua vida para o Senhor? Deus começa a restaurar a mente. Deus começa a curar o coração. Deus começa a direcionar os caminhos. E aquilo que parecia impossível começa a acontecer, porque o poder de Deus não tem limites, isso mesmo. O poder de Deus não tem limite, meus amigos. Ele transforma tristeza em alegria, ele transforma a culpa que você carrega em seu coração em perdão. Ele transforma esse desespero da tua alma que você está sentindo agora em uma nova esperança de que você vai ser abençoado com todo o desejo do seu coração. E o mais impressionante é que esse poder continua disponível hoje. Você sabia que hoje esse poder está disponível para cada um de nós? Porque o mesmo Deus que realizou milagres na Bíblia, ele, ele continua agindo. Para você saber e entender, a Bíblia ensina, declarando em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele é hoje e é eternamente. Isso quer dizer que o Deus que transformou Pedro, o Deus que transformou Paulo, é o mesmo Deus que pode transformar você. Talvez hoje sua vida parece confusa. Talvez você esteja em um momento de luta ou incerteza, mas ainda Deus está no controle. E quando Deus decide agir, nenhum passado é forte demais, nenhuma dor é grande demais e nenhum coração está perdido demais, nem mesmo o seu. Porque o poder de Deus não apenas muda a circunstância, ele muda também os destinos. Por isso, a pergunta que fica hoje é: você está disposto a deixar Deus transformar a sua vida? Deixa aí nos comentários para que nós possamos saber que esta palavra está tocando o seu coração profundamente. Porque quando alguém entrega sua vida nas mãos de Deus, uma nova história começa a ser escrita. Uma história de fé, uma história de restauração e uma história de poder. É, talvez o milagre que Deus queira fazer hoje seja isso mesmo, dentro de você. Porque a Bíblia ensina que quando Deus entra na história de alguém, nada permanece igual. Porque Deus não trabalha apenas nas circunstâncias externas, ele começa primeiro no nosso coração. Muitas vezes nós tentamos mudar sozinhos, prometemos que vamos melhorar, que vai ser tudo diferente. Mas com o tempo percebemos algo difícil de admitir, porque existem batalhas dentro de nós que não conseguimos vencer apenas com as nossas próprias forças. Quero, né? Quero que você entenda isso. E é por isso que Deus oferece algo maior, o poder do Espírito Santo, que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, dentro da palavra de Deus, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder não é apenas para realizar milagres,
mas é para transformar o interior de cada um de nós. É o poder que fortalece a nossa fé quando estamos fracos. É o poder que levanta quando nós caímos. É o poder que nos dá esperança que nem tudo está perdido. E ao longo das histórias bíblicas, vemos Deus pegando pessoas improváveis e fazendo coisas extraordinárias através delas. Aonde você está agora, pense naquele homem tão corajoso e especial, Moisés. Sim, Moisés. Moisés foi chamado, mas ele achava que não era capaz de falar bem. Ele acreditava que não tinha as habilidades necessárias para liderar o povo. Mas Deus olhou para Moisés e disse algo poderoso. No livro de Êxodo, capítulo 3 e versículo 12, estamos falando da palavra de Deus com o tema A Bíblia Ensina, que Deus declarou: Eu estarei com você. E quando Deus está com alguém, tenha certeza de uma coisa, queridos e queridas, tudo muda. Moisés, que antes tinha medo, se tornou o homem que enfrentou Faraó, o homem que viu o mar se abrir e que até hoje a ciência já confirmou que houve este grande milagre através da palavra de Deus que nos ensina. O homem que conduziu um povo inteiro rumo à liberdade está lá na Bíblia. Ela nos ensina isso. E a arqueologia, ela confirma isso. Isso mostra que o poder não estava em Moisés. O poder estava em Deus. Talvez você também se sinta incapaz. Você pensa que não tem talento suficiente, fé suficiente ou força suficiente. Mas a verdade é que Deus nunca escolhe pessoas capazes, perfeitas e entendidas. Ele escolhe pessoas dispostas, pessoas que olham para ele e dizem: Eis-me aqui, faça de mim um dos teus servos. Porque quando alguém coloca sua vida na mão de Deus, Deus começa a trabalhar de maneira que o ser humano não pode imaginar. A Bíblia ensina também que Deus pode transformar até mesmo os momentos difíceis em algo que tenha propósito. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 8 e o versículo 28, e onde está escrito: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, significa que até as lutas podem fazer parte de algo maior. Muitas vezes Deus usa dificuldades para nos fortalecer. Você sabia disso? Ele também nos ensina a se aproximarmos mais dele. E aquilo que parecia apenas dor pode se tornar em nossas vidas testemunho. Aquilo que parecia apenas perda pode se tornar aprendizado. Aquilo que parecia apenas fim pode se tornar um novo começo. Porque Deus tem o poder de escrever novas histórias. E talvez a maior transformação que Deus deseja fazer não seja apenas ao seu redor, mas dentro de você. E quando Deus faz isso, algo extraordinário acontece. A fé cria coragem, hein? Os caminhos mudam, a vida faz sentido, porque quem encontra Deus nunca sai do mesmo jeito.
E por isso eu quero deixar uma mensagem simples, porém profunda, que não importa o que você viveu, não importa o que aconteceu no seu passado, acredita que o poder de Deus é maior para transformar a sua história. E se hoje você decidir abrir o seu coração para Ele, verás que tudo novo se fará, porque a Bíblia continua nos ensinando o Deus que transforma vidas no passado, continua transformando as vidas até hoje. Que o Senhor possa falar cada vez mais no vosso coração através do seu divino Espírito Santo. Se esta reflexão falou ao seu coração, eu quero te fazer um convite especial. Ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui sempre trazendo reflexões com o tema A Bíblia Ensina. E aqui neste canal nós compartilhamos reflexões bíblicas, mensagem de fé e palavras que fortalecem a alma.